empatia na teoria da mente e no julgamento moral. Então, ela escreve esse trabalho com a parceria de duas outras pessoas, né, que são a Courtney Ball e a Melissa Apple. E, na verdade, há uma inspiração no meu mestrado, né, por meio desse artigo. Não sei se vocês sabem, mas o mestrado aqui na USP, ele tem um tempo bastante reduzido, né? A gente tem 2 anos, a gente entra e tem 2 anos para fazermos as disciplinas, para a gente também poder fazer nosso projeto, o piloto, para a gente fazer a entrega, né, a primeira entrega, enfim, e depois a entrega final. Então, a gente pensou em fazer um recorte desse artigo, né, da Judith Smetana, até porque ela veio ao Brasil em 2 vezes já, justamente conversar um pouco lá com o nosso grupo, enfim, a gente tinha essa relação e sempre aparecia essa pergunta, bom, e como que é aqui? E a gente não sabia dizer, né? A Judith Smetana, ela tem uma pesquisa bastante interessante sobre parentalidade, sobre essa relação com as famílias, ela pesquisa também os adolescentes, além dessa situação, né, da relação do contexto cultural versus o julgamento moral, né? Quando ela pensa aqui na questão da empatia, só para contar assim a título de curiosidade para vocês, o que na verdade ela pesquisa, né, na empatia? Então, com as crianças da mesma faixa etária, né, pequenas, de 2 a 5 anos, ela queria observar se diante de uma situação de dor, né? Então, por exemplo, tinha lá um adulto fazendo uma atividade, né, proposital com as crianças, e esse adulto fingia que, quando ia levantar da mesa, batia o joelho, né? E ela queria saber, quando esse adulto, então, mostra essa situação de dor, né, como essa criança reage com relação a ele, né? Então, a empatia, né? Porque a gente sabe que a empatia é um estudo que tem sido bastante aprofundado, né? Então, inclusive, autores que dizem que a gente já nasce com essa empatia, né? Então, tem, inclusive, pesquisas que envolvem bebês no berçário, né? E estudam essa questão de por que um chora, o outro chora também, enfim, né? Então, essa questão da empatia, eu acho que é algo que vem sendo bastante pesquisado, e então ela faz o primeiro recorte sobre empatia, né? O segundo recorte sobre a teoria da mente, que a teoria da mente, então, o que significa? A criança compreender, né, que o pensamento individual dela, ou o pensamento do outro, pode ter crenças que não são verdadeiras, crenças falsas. E o que ela faz com isso? Porque a criança muito pequena, ela é dona da verdade, né? Mas, conforme ela vai tendo suas vivências, ela vai, por exemplo, percebendo que nem sempre que um amigo esbarra nela é por querer, né? Apesar de sempre ela julgar que é por querer, né? Então, essa é uma teoria, né, falsa, e que ela vai se dando conta que existem enganos nesse pensamento, né? Então, essa é uma outra proposição da pesquisa. E, por fim, que foi justamente a parte, então, que eu escolhi, né, dessa pesquisa, o julgamento moral das crianças pequenas, por meio de uma entrevista com as crianças. Então, tivemos alguns ajustes nessa pesquisa, pensando que é uma pesquisa americana e a gente está num contexto brasileiro. E como que a gente ia, então, a gente não tinha os instrumentos dessa pesquisa, então eu queria contar para vocês também os detalhes aí dessa questão metodológica, que eu acho que são bastante interessantes. Bom, então qual foi a nossa pergunta, né? O nosso objetivo geral? Então, investigar se as crianças julgam de forma diferente os seguintes dilemas: bater em outra criança, que seria uma situação direta de dilema moral, né? Então, a gente diz que é um dilema moral quando as crianças consideram essa questão do dano ao outro, né? Então, toda resposta que a criança tem, que considera que ela está preocupada, né, com o bem-estar do outro, é uma situação de dilema moral, seria uma resposta moral, né?
uma situação de dilema indireta moral, né, que seria retirar o lanche de uma criança, quer dizer, não há um dano físico ao outro, mas há um dano indireto, né, aquela criança pode ficar muito chateada, ela pode não gostar, ela pode não ter autorizado, né, e comer espaguete com as mãos, que é uma situação convencional. Na pesquisa dos Estados Unidos, é bastante interessante e muito pertinente à cultura, um dos dilemas que a Smetana, que a gente fez um ajuste aqui, né? Um dos dilemas que eles colocaram lá, que eu acho que é bastante curioso, era chamar o professor pelo nome, porque lá eles não chamam o professor pelo nome, né? Eles chamam de senhor, de senhora. Então, para eles, era uma situação de desrespeito chamar um professor pelo nome. Situação muito diferente da nossa, que na maior parte das escolas as crianças já chamam o profissional, né, o professor pelo nome, e inclusive não chamam mais, né, de tio, de tia, como há muito tempo acontecia, e também às vezes chamam de professor, mas é muito mais comum, né, que as crianças nos chamem pelo nosso nome, né? E nos Estados Unidos não era assim, e é considerado uma falta de respeito, entre aspas, grave essa situação. Portanto, a gente teve que fazer aí um ajuste, não foi fácil, né, pensar, e quando a gente fala, então, né, dessas situações prototípicas, eram situações que as crianças já teriam vivido no cotidiano, que acho que isso era uma coisa também importante, né, que a gente trouxesse situações que a criança pudesse se imaginar vivendo, que todo mundo já teria vivido, ou de um lado ou do outro, né, então no caso, ou a criança já teria batido ou já teria apanhado, né, ou a criança já teria pego o lanche de alguém ou já teria alguém pegou o lanche dela, né? E essa coisa de comer com as mãos, né? Que a gente sabe que para criança pequena também é muito comum, mas a gente sabe também que tem famílias que são muito permissivas nesse sentido e famílias que dizem de jeito nenhum use o seu talher, né? Então a gente também queria, desse ponto de vista convencional, né? Que é a convenção e isso muda nas sociedades, enfim, inclusive na casa das crianças, a gente queria ouvi-los um pouco sobre essa situação. Bom, dentro desse contexto, então, a nossa ideia foi investigar se havia diferenças entre as respostas desses dois grupos, né? Então, crianças de 2 e 3 anos, de 4 e 5 anos, nas escolas públicas e particulares, e também as meninas e os meninos. Por que a gente também ficou pensando nessa variável de meninas e meninos, né? Porque a gente sabe que dentro da pesquisa da moral a gente tem a Carol Gilligan, que é uma pesquisadora que identifica que as meninas têm uma forma de pensar diferente da forma dos meninos quando elas pensam essa questão da moralidade, inclusive da empatia. Então, ela diz que a menina é muito mais carinhosa, afável para resolver as situações de conflito, enquanto o menino teria um outro tipo de conduta, quase que dizer que a menina já nasce com algo meio maternal nesse sentido, né? Quando a gente queria olhar, então, para as escolas públicas e particulares, ela também pensando na casa dessas crianças, né, e o quanto que isso, claro, ia impactar, né, ou não, essa decisão, né, das crianças dizerem que uma situação estaria certa ou não, né, e como, então, que dentro das 3 situações que colocamos com as crianças, a gente poderia identificar como eles iam julgar o tanto que aquela ação estava errada, né? O tanto que a regra era importante e o tanto que a autoridade e a noção de dever estariam presentes também nessa decisão e nessa resposta das crianças, né? Então, dentro desse contexto, a gente queria olhar para a ação, para a regra, para a autoridade e para o dever, né? Quando a gente fala de dever, acho que é importante a gente pensar que tem algo bastante relacionado aos sentimentos, né? Quando a gente fala da ação, quando a gente fala da regra, da autoridade, né, tem algo mais relacionado à relação entre pares, entre crianças e adultos, né? E
principalmente com relação à autoridade, a situação que a criança pode viver, mais relacionada à coação ou mais relacionada à cooperação, né? A coação no sentido de o uso do poder, né? E a gente sabe que muitas famílias vão por esse caminho, né? E alguns professores também. Então, quando a gente diz, por exemplo, você não está se comportando, você vai ficar sem parque, né? É uma situação que não tem nenhum valor de formação, mas o que está por trás disso é dizer para a criança, quem manda aqui sou eu, né? Eu decido o que vai acontecer com você porque você não está se comportando da maneira, entre aspas, correta, né? E a gente também queria, então, investigar se nas respostas das crianças estavam presentes aspectos dessa dimensão afetiva, moral, que a gente também julgava ser bastante interessante, né? Eu acho que eu gostaria, inclusive, né, de retomar um pouquinho essa questão depois da dimensão afetiva da moral, que é justamente o Yves de Latale que fala sobre isso, né? Então, quais foram os 4 eixos, na verdade, que suportaram essa pesquisa, né? Então, a gente pensar, primeiro, nas características dessa criança de 0 a 7 anos, então, compreendendo como acontece essa construção do conhecimento, da noção de si mesmo, né, e do outro. Então, a gente justamente olhar para esse desenvolvimento e pensar como que essa criança pensa, quando que ela tem a capacidade de representar, o aparecimento da fala como um marco bastante importante, né? O aparecimento da linguagem como uma possibilidade da criança recuperar o passado por meio de narrativas e também de antecipar as ações futuras. Então, esse estudo, né, de quem é essa criança do ponto de vista do desenvolvimento era muito interessante para a gente conhecer essa criança e depois poder analisar, né? O primeiro autor, então, claro, né, que a gente utilizou foi o Piaget, né? O Piaget escreve esse livro, né, que é o Juízo Moral da Criança, que é um livro para ser lido, relido e relido muitas vezes, né? E o Piaget, ele parte de uma observação que ele faz, na verdade, com adolescentes jogando bolinhas de gude, né? E ele fica pensando sobre essa relação da regra do jogo com as regras sociais e pensando nessa pulguinha atrás da orelha que é, será que tem alguma transposição, né, entre uma regra de jogo que a criança precisa, né, dessa regra para poder jogar coletivamente, construir essa regra, né? Então, será que a criança consegue fazer uma transposição depois para a vida dela sobre isso, né? O Piaget, ele estuda, então, esse sujeito epistêmico, né, que constrói esse conhecimento. Essa foi a pergunta inicial, né, da pesquisa do Piaget, e eu sempre acredito que ela permeia toda a pesquisa que ele faz posteriormente. Então, como esse conhecimento se dá e como ele se transforma, né, pensando de um estágio menor para um estágio mais elaborado, e que a criança, então, vai conhecendo sobre o mundo e sobre si mesma, né? E justamente nessa faixa etária, né, a partir dos 2 anos de idade, enfim, é quando a gente vê que também a partir da linguagem, as crianças começam a ter essa possibilidade da comunicação, de cada vez mais olhar para essa diferença ao outro e para essa construção do si mesmo, né? Tanto Piaget como Yves de Latale citam que o Piaget usa uma expressão que é do caos ao cosmos, né? Então, quando a criança é bebê, ela vive o caos, né? Para essa organização, que ela vai compreendendo esse mundo, até que ela constrói essa noção do objeto e essa separação do que é ela e do que não é ela, né? E aí ela tem essa possibilidade de pensar, então, no outro, né? Que é algo fundamental para a vida de qualquer sujeito, né? E dentro, então, dessa questão da moral, o Piaget fala nos tipos de moral. E acho que é sempre interessante a gente lembrar que esses tipos de moral não são fases, né? Então, nós podemos ter autonomia para algumas situações
e sermos adultos e continuarmos heterônomos para outras situações, né? Então, a autonomia, ela é uma construção e ela não é uma fase, né? Nunca teremos autonomia em tudo que a gente faz, né? Por isso que, inclusive, quando a gente fala nos relatórios da educação infantil, que talvez seja mais interessante a gente colocar aquilo que a criança faz com ajuda e aquilo que a criança faz sem precisar de ajuda, seja mais compreensível do que a gente utilizar esse termo da autonomia, né? E quando a gente utilizar, a gente explicar o que isso significa, né? Então, a criança pequena normalmente é heterônoma na maior parte, né, de suas condutas, por quê? Porque ela ainda está em construção de conhecimento, porque ela ainda é uma criança e ela precisa do adulto, né, para ter segurança, para ter os modelos que são muito importantes. Então, quando a gente vê um adulto perguntando demais para as crianças, o que você acha, né? Vamos pensar que as crianças muitas vezes não têm a competência, né, a estrutura cognitiva e emocional para responder tudo sobre a vida dela, né? Então, eu estou falando, inclusive, de decisões mais emocionais, né, do que do ponto de vista pedagógico, mas a gente vê, por exemplo, não sei se vai no aniversário, eu vou perguntar para ela, não sei se vai na casa de não sei quem, eu vou perguntar para ela, eu não sei se ela quer estudar nessa escola, eu vou perguntar para ela, né? É quase que o adulto dizer assim para a criança, cuida da sua vida, né? Só que não, né? Só que a gente precisa se responsabilizar e aí está a construção da autoridade, que é importante. A criança precisa viver uma fase, né? Uma situação, né? De heteronomia, uma situação que eu preciso desse adulto para eu compreender como esse mundo funciona, para que eu possa tomar decisões um dia, né? Então, ela precisa viver essa heteronomia. Bom, outro autor que foi bastante inspirador, então, né? Principalmente para mim, pela relação estabelecida com ele, foi o Yves de La Salle, né? E o Yves, ele vai falar justamente dessa dimensão intelectual e também da dimensão afetiva dessa situação da moralidade, né? E ele vai dizer o seguinte, dentro dessa situação da dimensão afetiva, né? Que as crianças, elas constroem um cimento afetivo quando a gente trabalha com elas os valores, né, o contexto das regras, né, que enquanto a criança vai construindo esse real, ela também vai construindo essa capacidade de empregar os símbolos, né, principalmente ali até os 2 anos de vida, quando as crianças, então, têm um pensamento, né, das representações, e que ela vai conseguir começar a pensar, a partir dos 2 anos de idade, num eu e num me, né? Então, acho que isso é uma marca importante aí das crianças, né? E ele vai dizer assim, que quais são esses sentimentos que a gente pode trabalhar com as crianças como um cimento afetivo. Então, ele vai falar sobre o amor e o medo de perder esse amor, né? Então, que inicialmente a criança obedece o adulto pelo amor que a criança sente por esse adulto, e não porque ela reconhece essa regra e nem porque ela valida essa regra inicialmente, né? Então, ela obedece pelo medo de perder esse amor. Por isso que o vínculo é tão importante. E por isso que quando a gente tem, né, uma situação dentro da escola de uma criança que está muito difícil, a gente investe no vínculo com aquela criança, né? Que é o primeiro passo, né? Não adianta a gente bater de frente, porque esse não é o melhor caminho. Bom, o outro sentimento que ele diz que é muito importante é a confiança, né? Então, quando a gente fala, a gente precisa cumprir, né? Então, muitas vezes a gente fala, vai ficar... Não, a gente não, as famílias, né? Vai ficar, né? Se você não fizer isso, você vai ficar sem videogame. E depois a criança joga videogame, né? Então, o adulto, tô dando aqui um exemplo muito ruim, né? Mas, assim, o adulto não cumpre aquilo que ele promete, né? A gente vive dizendo para as crianças, organize a sua mochila, e a bolsa do professor está em cima do balcão totalmente desorganizada, né? Então, assim, essa confiança, ela é algo que a criança estabelece enquanto sentido, né? No que o adulto faz e no que o adulto
diz para ser feito, né? A criança fica muito atenta a essa relação. Então, será que está sendo coerente, né? Será que está fazendo sentido, né? A simpatia, que eu acho que é um sentimento que é parecido com a empatia, mas a diferença é colocar-se no lugar do outro, né? Então, quando a gente simpatiza com algo, a gente tem essa possibilidade de colocar-se no lugar do outro, que é algo que fazemos bastante também durante aí os conflitos das crianças, quando a gente diz como você acha que ele se sentiu, né? Você gostaria que ele fizesse isso com você, né? A gente está exercitando, na verdade, essa simpatia das crianças. E um sentimento que nos preocupa, porque a gente vê cada vez menos nas crianças, né? Eu conversava bastante sobre essa questão com o Ives também, que é a indignação, né? A gente hoje vê as crianças muito pouco indignadas porque tudo é normal. Isso é um problema para a gente, né? Não é um problema para a gente, é um problema para a nossa sociedade, né? Porque quando a indignação, ela é um sentimento que organiza, é um sentimento que protege, que é assim, eu estranho isso, isso não poderia acontecer por conta de um princípio de segurança, de bem-estar, né? Mas hoje em dia, as crianças não têm muito esse sentimento, então é algo também para a gente ficar atentos, né? E por fim, também um sentimento que é interessante, que fecha aí o 5, né, que é essa questão da culpa, né? Que então a criança que sente a culpa é uma criança que pensa nos seus atos e pensa naquilo que o seu ato reverbera no outro, né? Então, o Ives dá esse parâmetro, né, para a gente trabalhar com esses sentimentos, e a gente pensa que somente vai acontecer esse desenvolvimento dos sentimentos morais quando tem esse despertar do moral, né, construído justamente pelas situações de vivência das crianças, de experiências das crianças, né? Então, acho que isso também é algo bastante interessante. A criança vive num contexto coletivo, tem experiências que dizem para ela, você precisa viver, né, com seus amigos, com seus professores, com os conflitos. E, portanto, isso vai sendo construído, né? Bom, aí eu trago para vocês, então, a teoria do domínio social, que é um olhar diferente que a gente também utilizou na nossa pesquisa. A Judith Smetana, ela usa bastante, né, essa teoria. E para curiosidade e um bom, eu acho sempre bom pensar nisso, os autores estão vivos, né? Que quase nunca a gente consegue trabalhar com teorias nas quais esses autores estão vivos, né? Então, o Turiel, ele, dentro da pesquisa dele, da moralidade, ele é um autor que vai dizendo assim, será que a criança pequena não pensa sobre o que é certo e o que é errado, né? Será que ela depende do adulto, né? Então, ele já vai trazendo ali, né, uma dúvida. O Turiel atualmente tem 84 anos, ele é psicólogo americano e trabalha na Universidade da Califórnia. E junto a ele, então, o Larry Nucci, que também trabalha nos Estados Unidos, só que na Universidade de Chicago. Eu tive uma oportunidade que me deu um baita de um susto, gente, porque eu fui apresentar um recorte da minha pesquisa num congresso americano, e quem era meu mediador? Larry Nucci. Quase caí da cadeira. Mas foi muito bom, né, tê-lo visto, e ele também ficou feliz, enfim, de acompanhar a pesquisa, enfim, mas também já está, né, velhinho, enfim, mas é um queridíssimo. O que eles vão dizer, então, né, que numa teoria que a gente pensa com mais atualização, né, claro, considerando essas questões de interação, do Piaget, enfim, né, ele vai dizer que existem domínios, né, que são categorias do desenvolvimento cognitivo e social, e que a gente pode compreender melhor as ações quando a gente faz essa categorização, né? Então, existiriam domínios e, a partir das ações, nós faríamos, então, essa categorização para a gente pensar, né? Então, a primeira do domínio moral, né? Então, toda ação que tivesse esse conceito de bem-estar do outro,
de direitos, peraí que eu tô com, dos direitos e da justiça, né, que seria manifestado universalmente, né, teria algo de moral. Então é isso, dentro da nossa preocupação com o machucar o outro, com deixar o outro triste, né, dentro dessa preocupação, então toda resposta que viesse em nome disso, né, manifestado universalmente, quer dizer, todos temos a possibilidade desse domínio moral, porque de fato nascemos com algo que é esse sentimento de empatia e também, como o Yves coloca ali, de indignação, de simpatia, quando a gente vê o outro sendo machucado ou prejudicado, né? O outro domínio seria o domínio convencional. O que estaria em jogo? As normas sociais, as tradições de cada lugar. Então, existe um conhecimento que é compartilhado e validado, né, por um consenso social, né? E isso faz com que as pessoas tomem decisões a partir disso que elas aprendem e disso que elas vivem, né? Então, justamente o que essa teoria vai dizer é que tanto esse domínio moral, como o domínio convencional e como o domínio pessoal, que são essas ações particulares, né? Então, quando a gente pensa no que eu gosto, no que eu prefiro, no que eu quero, e a gente vê hoje o domínio pessoal tendo uma intervenção bastante interessante, né, na vida das crianças, porque o umbigo é enorme, né, gente? É assim, é tudo que eu quero, é tudo do meu jeito, né? Enfim, então tem algo bastante importante, né, hoje aí nesse domínio pessoal, e é claro que esses domínios, eles vão influenciar esse julgamento que é feito da questão da autoridade, da regra, né? Então, é justamente isso, né, pensando nessas três teorias, então, do Piaget, o Piaget pensando nessa questão da regra e da autoridade, o Yves de Latale, a gente pensando um pouco mais nesses sentimentos, né, nessa situação mais afetiva da moralidade, e nessa dimensão social da moral, né, então dos domínios, como é que a gente poderia fazer essa leitura, né? Depois desses domínios, outros apareceram, né, como o prudencial, enfim, então vão sendo ampliados, mas esses são os três iniciais e os três que nós utilizamos mais na interpretação aí da pesquisa. Bom, então a pesquisa foi feita com 68 crianças, 32 de 2 e 3 anos, 36 de 4 e 5 anos, 37 de escola pública e 31 de escolas particulares, sendo meninas e meninos, né, que participaram dessa pesquisa. Então, só pensando um pouquinho na metodologia, né, então, com base no artigo que eu contei para vocês, né, que era seguindo minha cabeça e meu coração, integrando a empatia dos pré-escolares, a teoria da mente e os julgamentos morais, né? O instrumento foi o treinamento de escala e as entrevistas sociais, que eu vou contar para vocês agora, né? E depois análise de dados, né? Então, nós fizemos a entrevista com critérios desse julgamento, utilizamos também um sistema de codificação, pensando nas respostas com princípios morais e sem princípios morais, e aí, claro, tivemos que usar aí uma pontuação para depois fazer essa análise dos dados, né, sobre os quais a gente vai falar um pouquinho já já. Bom, pensando nas crianças bem pequenininhas, qual era a nossa primeira preocupação, né? Como é que a gente vai ter certeza que essas crianças de 2 anos estão falando mesmo o que elas pensam, né? Até pensando que elas têm uma situação limitada de organização do pensamento, de falas. É muito diferente uma criança que diz alguma coisa e justifica, né?
e uma criança muito pequena, né? Só que numa pesquisa a gente não pode ter dúvida, né? Se um instrumento a ser utilizado é compreendido ou não pelas crianças. Então, nós, inclusive, conversando com a Smetana, resolvemos utilizar uma escala de Likert, né, que é essa escala das 3 carinhas, com desenho, né, que é um instrumento muito utilizado com as crianças, né? E aí, como é que a gente, então, saberia se as crianças tinham compreendido, né? Porque uma coisa é a gente utilizar, outra coisa é a gente dizer, bom, mas as crianças sabem usar. Então, quando a gente chamava, né, as crianças individualmente para fazermos essa pesquisa, a gente fazia a seguinte história, inicialmente, para ver se eles compreendiam o instrumento, né? Então a gente dizia, bom, eu quero te mostrar a minha escala de sorriso até a cara brava, né? E aí mostrava lá a folha de papel com as 3 carinhas. Eu vou te contar uma história. Ontem eu pintei um desenho. Pintar uma figura é uma coisa boa a fazer. Então, vamos apontar para a face que corresponde a uma coisa boa, né? E daí a gente já via como a criança tinha identificado essa face boa. Ótimo. Bem, quando eu terminei de pintar, a minha irmã veio e decidiu colocar um pouco de tinta no meu cachorro. Pintar o cachorro não é bom e não é apenas errado, é muito errado. Então, vamos apontar para o rosto que você acha que é muito errado, né? E aí a gente também podia ver se a criança estava ali compreendendo, né? Então, compreender essa escala seria fundamental, né, para que as crianças pudessem participar das pesquisas, então, da pesquisa. Então, se a gente fizesse essa historinha com alguma criança que não compreendesse, né, a gente já entendia que ela não poderia participar da pesquisa e a gente seguia aí para outras crianças. A nossa próxima preocupação foi com relação ao desenho dos dilemas, né? Porque a gente não queria trazer um desenho estereotipado, né? A gente não tinha esses desenhos do artigo americano. E aí a nossa ideia, né, conversando inclusive com o comitê de ética, enfim, foi pedir que uma criança desenhasse, né? Porque aí a gente traria a representação, mas uma representação que não tivesse cor, que fosse ali do jeito, né, de uma criança desenhar e, enfim, né, a gente estaria mais longe possível dessa questão, né, de estereótipo, enfim, né, inclusive a gente chegou a pensar, bom, vamos fazer com bichos, né, ai não, gente, com bicho não, a gente está falando de criança, como é que a gente faz desenho com bicho, porque aí o bicho não tem isso, enfim, né, mas enfim, e aí, única coisa só que a gente considerou, né, que era da pesquisa também da Smetana, era a gente fazer dilemas com nome de meninas e com nome de meninos, pensando nessa questão da identificação, né? Isso poderia ser uma outra pesquisa, né, gente, se realmente será relevante ou não, mas como a gente estava seguindo um artigo, nós mantivemos esse critério simplesmente porque depois ia acontecer uma análise de dados e uma comparação, né? E a gente gostaria que fosse o mais próximo possível, né? Então, a primeira história que a gente contava para a criança, né, era assim. Bom, eu acho que é importante também eu contar para vocês que, claro, quando a gente chamava as crianças para participar, a gente perguntava se as crianças queriam, né? Olha, estou fazendo uma pesquisa, eu preciso da ajuda de algumas crianças para ver como vocês pensam em algumas situações. Você gostaria de me ajudar, né? E então acho que isso é bastante importante e, claro, também a gente, né, mandou as autorizações aí para as famílias, enfim, que também é algo relevante, né? E aí a gente fazia a leitura da seguinte história, né? Essa é a Ana, né, apontando para a menina da esquerda, e essa é sua amiga Lia, apontando para a menina da direita. Todos os dias, quando elas brincam juntas, Ana e Lia se revezam, escolhendo um livro para que uma das mães leia para elas. Hoje é a vez da Lia escolher o livro de histórias, mas a Ana quer escolher também. Então ela pega o livro e bate na cabeça da Lia. Então a gente vê, claro, né, que é uma situação que muitas crianças já devem ter vivido, né, seja com livro, seja com outro brinquedo, né, essa coisa de não, eu que quero, mesmo que seja a sua vez, a questão da frustração, né, então esse seria o primeiro dilema. O segundo dilema
é sobre pegar o lanche do outro, né? Então, essa é a Cris, aponte a menina à esquerda, e esta é sua amiga Thaís. Aponte para a menina da direita. As meninas costumam ir às casas umas das outras para brincar. Um dia, a mãe de Thaís lhe dá uma maçã para levar como lanche e ela fica feliz, porque gosta muito de comer maçãs. Cris tem seu próprio lanche para comer, mas decide que também quer comer a maçã de Thaís. Então, ela pega a maçã e começa a comê-la. Então, esse é o segundo dilema. E o terceiro, esta é a Leila, aponte para a menina. Espaguete é a sua comida favorita. Toda noite, Leila janta com a família e, às vezes, a mãe faz espaguete para todos como um dia especial. Certa noite, sua família está comendo espaguete no jantar. Ao invés de usar o garfo para comer, como ela normalmente faz, Leila decide que quer comer o jantar com os dedos. Pega um punhado de espaguete e come. Então, esse seria o terceiro dilema. Após cada dilema, então, nós costumávamos fazer 4 perguntas para as crianças, né? E a gente tinha já um lugar para anotar, né? Como se fosse ali xizinhos, né? Para ser mais fácil da gente marcar, enfim, né? E aí a gente dizia o seguinte, então, vamos pegar lá a primeira situação de bater o livro na cabeça da outra. Então, a gente perguntava para a criança, está tudo bem ou não a Ana bater na cabeça da amiga, né? Se a criança dissesse que não estava ok, a gente perguntava, né? E aí sempre mostrando a escala para ela poder responder. É muito ruim ou pouco ruim, né? Mostrando a escala também. E aí, assim, ia sendo perguntado nas outras situações, né? No caso da pergunta 2, né? Então, essa daqui a gente está falando na pergunta 1 com relação à ação, né? Na pergunta número 2, a gente está falando sobre a regra, né? Então, vamos pensar. Quem faz as regras dessa escola, né? E aí as crianças poderiam dizer, meu professor, a diretora, os monitores, os inspetores, enfim, né? Bom, e se seu professor dissesse que tudo bem bater? Seria certo ou errado, então? E aí a gente mostra o desenho, né? E aí, é claro que tem a diferença das crianças mais velhas que justificam, né? Enquanto as pequenas nem sempre fazem essa justificativa, justamente pela questão da oralidade e pelo desenvolvimento, porque as crianças pequenas acham que o adulto sabe o que ela está pensando, né? Na pergunta número 3, quando a gente está olhando para a regra, então a gente pergunta nos 3 dilemas, e se não houvesse regra sobre bater, seria errado ou certo fazer isso? E aí a gente mostra também a escala, né? E com a questão de dever, a gente finaliza dizendo, a Ana deve bater? Isso é um pouco ou muito errado, né? Então, aqui eu estou dando exemplo com relação ao primeiro dilema, mas assim também acontecia, né, com o dilema de pegar o lanche do outro e comer o macarrão com as mãos, né? Então, a gente sempre perguntava, por exemplo, até no do macarrão, quem faz as regras na sua casa? Meus pais. Bom, se sua mãe disser que tudo bem, seria certo ou não, né? Então, a gente sempre ouvia essa resposta das crianças e ia conduzindo a situação de entrevista. Bom, inicialmente, então, a gente faz uma divisão dessas respostas em respostas que eram morais e respostas que eram convencionais, né? Só para ter uma ideia, né, que acho que é muito interessante a gente ver o que as crianças responderam, né? Então, quando a gente perguntava com relação à ação, né? Então, algumas crianças respondiam que não estava certo, né? Porque dói muito e a pessoa não vai gostar, vai doer, não pode, machuca o outro, é muito ruim, né? Outras crianças respondiam: não está certo bater no amigo, é muito errado, porque a professora deixa de castigo. Outras respondiam: não pode porque é feio, tem que ler o que o amigo escolheu, né? Estava se referindo ao livro. Não pode ficar bravo, é muito ruim, né? Aí, com relação à autoridade, né? A professora manda nessa escola
mas se deixar bater está errado, porque não pode, dói, né? A orientadora e a monitora mandam nessa escola, mas não pode bater porque é desrespeitoso, né? A professora manda nessa escola, mas como machuca o amigo, continua sendo errado, né? Nas respostas convencionais, né, a criança responde a professora que manda, mas se ela falasse isso, né, para bater, eu não bateria, porque é muito feio, isso não se faz, né? E aí, uma outra resposta é os professores, né? A Elis falar isso não seria normal e não era muito legal, né? Quer dizer, tem um estranhamento, né, da criança de que, imagina que meu professor ia dizer isso, né? E se fosse regra, regra mesmo, ia poder, mas de verdade não pode, né? Mas por que que aqui não é uma resposta moral? Porque ela não justifica, tá? Então, como ela não justifica, por que que não é normal, por que que não é legal, né? Então, torna-se uma resposta convencional porque a gente não tem essa clareza de se a criança estava pensando numa situação de machucado ou não. Mas essas discussões, gente, de cada resposta era uma luta, né? Porque a gente ficava, mas será? Mas será que não é? Mas o que está por trás? Mas, gente, não podemos falar o que está por trás, né? É a resposta da criança, mas foi um baita de um desafio, né? E com relação à regra, né? Então, mesmo se houvesse regra, né, de pode bater no amigo, não poderia, porque se bater forte parte o cérebro, né? Então ali tem uma questão também, né, com o machucado, com o bem-estar, né? É errado, não é certo. Acho que eu fui para outro dilema, né? Peraí, vou ter que voltar aqui, gente. Olha que maravilha. Para lá. Como é que eu faço para voltar aqui, meninas? Aqui, voltei já. Isso. Errado não é certo, porque batemos quando queremos, né? Então ali tinha uma situação, inclusive, do ponto de vista bem pessoal, né? Bom, mas quando eu quero, é errado, mas eu quero, eu bato, né? Paciência, né? E sobre o dever, não pode bater porque machuca, né? Então a gente não deve bater, é muito errado bater, né? Mas também quando a criança só diz errado, muito errado, mas não justifica, aí a gente diria que era algo convencional, né? Aí no dilema 2, né? Não pode pegar o lanche, o amigo vai ficar com fome, né? Então tem esse sentimento com relação ao dano ao outro. Pegar o lanche do amigo é muito errado porque ela pode ficar triste, né? Do ponto de vista convencional, pegar as coisas do outro é ser ladrão, é muito errado, né? Mais ou menos ruim, podia dar um pedaço, mas se comesse inteiro seria muito ruim, né? Do ponto de vista da autoridade, a professora manda, mas não pegaria mesmo se a professora deixasse, porque o lanche é do meu amigo e não da professora, né? Então ali também tem uma preocupação com o outro, apesar da autoridade, né? Numa resposta mais convencional, a professora manda, mas não pegaria para não levar bronca, né? Não pode pegar o lanche de ninguém, é muito ruim, mas não há uma explicação, né? E aí a gente fica pensando o que a criança pode responder. É muito ruim porque socialmente a gente diz não pegue, né? E o dever é muito errado, mas olha que interessante, né? Não aparecem respostas nesse dilema 2 que tem uma situação de moral indireta, não aparecem respostas morais, né? Só com relação à ação e autoridade. E no dilema 3, mais curioso ainda, não temos nenhuma resposta moral, né? Justamente porque é um dilema convencional, mas as respostas, né, poderiam aparecer de uma outra forma, e aí as crianças respondem, não pode porque a mãe não deixa, não pode porque engordura a mão e a mãe fica brava. Com relação à autoridade, se a minha mãe falasse para eu comer com a mão, mesmo sendo errado, eu faria, né? E se a mãe falasse para eu comer, eu não comeria. Então ali a gente tem duas respostas diferentes. Com relação à regra, seria errado, né? Mesmo que tivesse a regra, tem que comer de colher. É errado, mas é pouco errado, né? Eu não comeria se não fosse com o garfo. E aí, a título de curiosidade, né? Eu queria contar para vocês que nós usamos uma tabela, né? Para a gente poder fazer também essa categorização com base em
em outros artigos, em outras pesquisas que já tinham sido realizadas, né, do próprio Túrel, da Smetana, do Gingo, enfim, e que a gente viu que essas subcategorias, então, já estavam ali postas e qualificadas, né, para a gente poder utilizar também, detalhando um pouco mais a categorização do que era moral ou não. Então, pensando na questão da igualdade, da equidade, da reciprocidade, da justiça, dos direitos, né? Então, a gente foi olhando para essas situações pensando em cada domínio, né? Então, as subcategorias de cada domínio para a gente fazer uma análise um pouco mais próxima também. Ju? Tá sim. Ok, Dani. Tá, obrigada. Bom, então, esse tópico, né, dos resultados, eu achei ele bastante interessante, porque além dessa síntese, né, da comparação dos dilemas, das discussões, a gente também ficou pensando nas implicações pedagógicas e no que poderia vir depois disso, né? Enfim, naquilo que foi muito legal, naquilo que a gente faria diferente. Então, acho que essa parte também faz parte de das nossas pesquisas, e eu acho que é muito legal a gente compartilhar com vocês também, né? Quais foram as nossas reflexões, né? Bom, então, primeira coisa já que a gente pode dizer é que, com certeza, as crianças pensam sobre a moral, né, gente? Acho que nas respostas lá que vocês viram e, claro, as crianças pequenas que não conseguiram fazer uma fala, né, de justificativa, enfim, mas que colocavam lá na carinha triste ou na carinha feliz, enfim. Então, acho que isso já é algo bastante interessante da gente pensar, né? Que as crianças, sim, desde 2 anos de idade, pensam sobre essa questão, né? E não dependem do adulto para que isso aconteça, né? Então, acho que isso foi algo bastante importante, né? Interessante que a gente quis compartilhar, né? Como um ganho aí dessa pesquisa. Se a gente for pensar, então, nessa tabela dos resultados e a gente olhar, né, para o dilema 1, que era bater no outro, no dilema 2, o dano indireto, e no dilema 3, o convencional. Com relação à idade, pensando, né, nos dilemas, nós tivemos uma diferença significante na questão do dano direto com relação às crianças menores e às crianças maiores. No dilema 2, com relação à idade, né, que era essa situação de pegar o lanche do outro, não tivemos uma diferença significante, e com relação ao 3, né, que é o comer com as mãos, tivemos uma diferença significante aí pensando na idade, né? Depois eu explico um pouquinho melhor, né? Com relação ao sexo, não tivemos nenhuma diferença, nem pensando, né, no dilema 1, nem no 2, nem no 3, né? E com relação à escola pública ou particular, tivemos uma diferença significante no dilema 1, no dilema 2, sem diferença significante, e no dilema 3, sem diferença significante. O que a gente pensou, né, com relação a essa diferença que deu com relação à idade, né? Que isso teve a ver com essa expressão, né, das crianças nas justificativas, no motivo pelos quais achavam que era uma conduta ruim, né, bater nesse amigo, porque machucava, enfim, enquanto as crianças menores não sabiam, não tinham tanta capacidade de justificar, né? Então, falavam que estava errado, mas não sabiam dizer o motivo por que isso estava errado, né? Então, aí se dá um pouco essa diferença, né? Apesar de que vocês vão ver que foi unânime, né, achar que esse dilema era o dilema, que foi uma outra pergunta que fizemos, né? Quais das três situações era a mais errada, né?
que eu acho que isso é algo também para a gente pensar, né? Que dentro dos conflitos que a gente vive dentro da escola, né? Quando a gente diz, inclusive, para as crianças, não é? Isso é muito grave, isso a gente não vai permitir, né? É justamente porque tem um dano de machucar em relação ao outro, né? Tem algo que a gente precisa marcar, né? Não são todos os conflitos que têm a mesma estrutura, né? Então, inclusive, a gente pode pensar, né, que, claro, comer o macarrão com a mão é muito mais simples, né, do que bater em alguém, né, ou tirar o lanche de alguém, enfim, né. No caso da diferença significante da escola pública e particular, né, depois eu também vou retomar essa questão, mas o que a gente observou, né, que normalmente nas escolas particulares há um trabalho. Agora a gente sabe que isso está posto na BNCC, né, como uma indicação de um trabalho que deve acontecer em todas as escolas, mas a gente sabe que anteriormente não existia muito esse olhar, né, nem essa obrigatoriedade. Então, o que acontecia era, o que a gente viu aqui é que apareceu essa diferença também porque as escolas faziam algum trabalho relacionado a combinados, nesse sentido de se ouvir, de respeito ao outro, trabalho com esses sentimentos, né, que o Yves coloca que são tão importantes com relação à confiança, à formação de grupo, enfim, né? Então a gente viu que as respostas das crianças da escola particular acabaram sendo diferentes e as justificativas tinham muita relação com as situações que as crianças viviam na escola, nesse sentido, né? E aí, no caso dos outros dois dilemas, não tinha uma situação mais significante. E outra situação aqui, né, que a gente pode observar é que as respostas, né, eram mais convencionais na escola pública, né? Isso significava também que, por conta desse trabalho que pode acontecer tanto na escola como na família, quando a gente cuida, né? Então, quando a criança diz não pode bater porque machuca, né? Não pode bater porque o outro vai ficar triste, porque o outro vai chorar, né? Porque isso é perigoso, porque é desrespeitoso, né? É um tipo de resposta, né? Enquanto aconteceram muitas respostas que eram não pode bater para não ficar sem videogame, não pode bater para ficar porque a gente fica de castigo, não pode bater porque a gente fica sem parque, né? Então, respostas mais convencionais, né? E isso tem a ver com o quê, gente? Com a educação, né? Então, acho que é bem interessante a gente pensar nisso, né? Bom, eu vou seguir aqui. Então, na comparação desses dilemas, as crianças, no ato de bater, julgaram, né, 31 como a pior situação, né? Pegar o lanche, 8 crianças disseram que era a pior situação, e comer com as mãos, somente uma criança julgou ser a pior situação, né? E essa resposta dessa criança, né, tinha uma análise muito convencional, né, dessa coisa de não pode sujar, de não, né, de não vai ser bom, mas não pelo cuidado, mas muito mais por essa situação realmente de bronca, de higiene, enfim, né? Então acho que isso é algo também relevante, né? Essa comparação entre as regras, né? Quando a gente olha para essas respostas, né, do ponto de vista mais qualitativo, né, com princípios morais, então, as respostas do dilema 1 tinham a maior preocupação com o outro, né, justificando não machucar, não doer, não deixar triste, os amigos têm que ajudar e não machucar, né? Na situação 2, a preocupação com o bem-estar e com o que deve ser feito socialmente numa situação como esta, né? Então, no dilema 2, as crianças diziam ou a criança que vai ficar sem lanche vai ficar muito chateada, ou
não deve fazer isso, né? A gente não deve pegar o lanche do outro, a gente deve pedir, ou a gente deve comer, enfim, né? O que a gente traz. No dilema 3, a gente não tivemos respostas morais, né? E sem princípios morais, essa questão, então, das respostas, que era a preocupação com o ser castigado, com a autoridade, a preocupação com o que era esperado socialmente na situação, e a preocupação, então, com a sujeira e a questão da desobediência, que também apareceu bastante aí, né? Bom. Então, aqui, de novo, né, assim, só para a gente olhar para essa questão da discussão, né? Então, entre as respostas do grupo dilema 1 e 3 com diferenças, como as crianças se relacionam com os critérios de julgamento, ação, autoridade, regra e dever. O que a gente viu com relação à autoridade e às regras é, então, que há o respeito tanto à figura da autoridade quanto às regras, mas esse respeito não é o suficiente para que as crianças tomem uma decisão nesse julgamento, né? Então, não basta eu respeitar esse adulto para eu dizer, em nome desse respeito, eu vou agir dessa ou da outra forma. Normalmente, o argumento das crianças é outro, né? É muito mais baseado, então, nessa questão de machucar ou não machucar, né? Ou numa questão da própria situação convencional, né? E os aspectos muito presentes nessa dimensão afetiva da moral, né, foi a simpatia e a empatia presentes nas respostas, né? Uma situação que eu observei, né, e que depois a gente até ficou pensando que seria uma boa continuidade aí para a pesquisa, né, porque a gente nem pensou num instrumento, né, sobre isso, é que quando a gente dizia para as crianças, por exemplo, e se o seu professor deixasse bater, seria tudo bem, né? E a expressão das crianças era assim, a gente não tinha nenhum instrumento para fazer essa mensuração, mas essa questão, né, da expressão do sentimento que eles traziam, do tipo, não acredito que você está perguntando uma coisa dessa, né? Era muito interessante, né? Então, foi algo que a gente sentiu que faltou, né, na pesquisa, um instrumento que pudesse medir um pouco melhor essa questão, né, do sentimento, da empatia, enfim, porque era algo muito evidente no rosto das crianças, quando, além, né, da resposta, eles podiam dizer de uma outra forma para a gente aquilo que eles estavam sentindo e pensando, né? Que eu acho que faz todo sentido quando a gente olha para uma criança totalmente integrada e quando a gente considera as diferentes linguagens das crianças para a gente compreender como elas estão pensando, né? Então, foi algo enfim, que ficou faltando, né, um pouquinho nessa situação. Bom, e a gente, então, com relação à regra, pensa que, claro, a gente não invalida o Piaget, porque ele estava fazendo a pesquisa dele num outro contexto, né, mas que, então, independente aí da situação de confiança do adulto, enfim, a resposta das crianças podem ser diferentes, né. Bom, seguindo, eu queria fazer, né, uma discussão aqui sobre essas contribuições relevantes, os limites, as implicações pedagógicas e as pesquisas futuras, né? Contando para vocês, então, que enquanto contribuições relevantes, né, acho que essa foi, então, a primeira pesquisa no Brasil, né, com crianças tão pequenas, e a gente começa a pensar sobre isso, mas acho que podemos dar aí continuidade, porque, de fato, esse é um assunto que nos provoca, né, muito dentro da sala de aula e também das famílias, enfim, né. A gente confirma, então, esses dados, né, que a gente tinha dúvidas de que as crianças pensam, sim, sobre o que é certo e sobre o que é errado, desde pequenas, né? Então, elas conseguem julgar essas situações
do cotidiano, né? Sobre o que é certo, sobre o que é errado, né? E que, na verdade, independente da autoridade, assim como eles constroem, né, conhecimentos e teorias sobre outras situações, quando a gente fala da construção da moralidade, acontece da mesma forma, né? Então, acho que, de novo, a gente vai se encontrando com a mesma criança, né, que traz ali um modo de pensar no seu desenvolvimento que é dela, né? Bom, que a gente ficou pensando, então, enquanto limites observados, né? Isso que eu já contei para vocês, né? Que então faltou aí um instrumento, na verdade, para a gente medir um pouco mais essa questão dos sentimentos, né? Isso poderia ficar para uma próxima pesquisa, enfim, né? A gente também observou que um dos dilemas, né? Não sei se vocês perceberam isso, 2 dilemas aconteciam na escola e um dilema acontecia em casa, né? Porque, de fato, para a gente estava muito difícil encontrar um dilema convencional que acontecesse na escola, como o artigo americano encontrou, né? O nome da professora, né? A gente acabou trazendo uma situação para dentro de casa e a gente achou que, claro, foi uma análise interessante, mas a gente achou que também teria sido interessante se a gente, então, tivesse feito ou 3 situações, né, em casa, ou as 3 situações na escola. Então, a gente também pensa que isso segue sendo pesquisado, mas não que a gente acha que as respostas mudariam demais nesse sentido, mas acho que os contextos foram diferentes e, no final da pesquisa, a gente, nossa, gente, é mesmo, olha, num lugar a criança está pensando na figura do professor e no outro lugar está pensando na figura da família. De qualquer forma, é a figura de autoridade, né? Mas a gente achou que esse era um limite, estou contando para vocês, né? Que mais? A gente ficou pensando... também uma possibilidade, talvez, da ampliação, né? Nós fizemos aí essa pesquisa com 67 crianças, mas talvez ampliar um pouco mais também seria interessante, né? Porque quando a gente faz essa análise dos 2 pontos de vista, né? Então, tanto qualitativa como quantitativa, né? E a gente achou que as respostas foram muito interessantes para essa análise e a gente ficou com vontade de ter mais respostas, né? De outras escolas, de outros lugares, enfim, até para a gente poder realmente continuar considerando essa questão como uma questão social, né? Então, ampliar um pouco essas amostras, né? E, então, como pesquisas futuras, ficaria essa possibilidade, né? E as implicações pedagógicas, né? Que eu acho que agora pode ser o nosso último tópico, né? Só para vocês saberem, os dados, antes das implicações pedagógicas, né, os dados americanos, eles são diferentes dos dados brasileiros, né? Então, a gente vê que as respostas das crianças americanas são mais morais do que as crianças brasileiras, né? Por quê? Né? Pelo próprio contexto social, né? Então, a própria Judith Smetana, ela diz que a família, desde que a criança é pequena, vai cuidando dessa inserção das regras, né? E a gente pode dizer que os professores também, enfim, de uma forma cuidadosa, né? E dizendo para as crianças que não pode bater porque machuca, né? Então, mostrando este lado, né? Desde pequenininhos, né? Então, quando o bebê atira um objeto, né? Que é super normal, mesmo a gente sabendo que faz parte dessa experimentação e dessa repetição ali, né, de um jogo sensório-motor, né, enfim, a gente diz, né, para as crianças, não, olha, não joga, vai machucar, né, a gente já vai dizendo isso para eles, né. Então, há essa fala de tenha cuidado com o outro, né. Conforme as crianças vão crescendo, e isso foi algo bastante interessante da gente, então, perceber que quando as crianças são menores, a resposta ela é mais moral, né? No Brasil, quando as crianças crescem, inclusive nessa pesquisa transversal que a gente está fazendo,
As respostas passam a ser mais convencional, porque o adulto passa a ter diretrizes com a criança em outro lugar que é muito mais esse, não é mais bom, situações com valor de formação e situações que façam a criança refletir, mais situações punitivas, né? Então fica sem videogame, fica sem parque, não vai na festa, né? E essas situações, como elas não favorecem que a criança reflita sobre a ação que ela teve, né? Ela faz com que a criança fique com medo e ela deixa então de responder, né? Que ela não vai mais agir fisicamente, porque ela machuca o outro, mas ela não age mais fisicamente porque ela vai perder algo, né? Então, é muito curioso a gente pensar na análise desses dados. Então, que a criança pequena, né, na maior parte das vezes, tem esse cuidado com o outro e que conforme eles crescem, por conta das interações sociais, isso é modificado, gente, né? E que tem uma diferença nos Estados Unidos e no Brasil com relação a isso, pela educação que acontece lá e pela educação que acontece aqui, né? O que essa implicação pedagógica faz a gente pensar? Bom, precisamos cuidar desse trabalho dentro das escolas e desse trabalho com a formação das famílias, né? Então, a única forma da gente movimentar um pouco mais, né, de pequenininho para chegar no grande, essa situação, né, da nossa sociedade, é a gente trabalhar, né, com as famílias, a importância dessa autoridade, né, mas não autoritarismo, a importância de existirem as regras, e daí eu sempre gosto, né, daquela tabela que o Lídon de Macedo, não sei se todos já tiveram contato com isso, né, mas tem um material bacana que ele sugere, das regras que são negociáveis e as regras que são inegociáveis, né, e que as regras que são inegociáveis, elas têm um princípio, né, que é o princípio da segurança, que é o princípio do bem-estar, né? Então, a gente não discute se uma criança vai escovar o dente, né? A gente não discute se uma criança vai almoçar, mas a gente discute se pode assistir televisão no sábado até mais tarde, né? Enfim, quando que pode se dormir na casa de um amigo, porque o princípio, né, que rege aquela regra é outro, né? Então, acho que dentro dessas situações, nós ficamos pensando na importância, né, que temos hoje dentro da escola, de pensarmos, então, que faz parte de um plano pedagógico, também preventivo e não só remediativo, né, da gente inserir na nossa rotina, então, situações dessa discussão, né, que as crianças possam fazer do que é ser um bom amigo, né? Será que é eu fazer a vontade do outro ou será que é eu respeitar o outro e o outro me respeitar, né? Então, como é essa relação de interação que continua sendo pensada do ponto de vista da criança e do adulto e da criança entre pares, porque a gente vê que há uma confusão ou do adulto quase querer ser uma criança e isso não é bom, né? Ou do adulto, né, deixar a criança escolher tudo em nome de uma educação mais, entre aspas, democrática, mas que a gente pode colocar, entre aspas, um abandono, né? A criança, de novo, não tem condições cognitivas nem psíquicas de tomar decisões que pertencem ao adulto, né? E o adulto com tanto medo que essa criança não sinta mais o amor por ele, seja o professor, seja a família, né, seja essa família que trabalha o dia inteiro, daí fica com aquela culpa, né, e daí chega à noite faz tudo que a criança quer, né, enfim. Então, acho que esse pensamento, né, do que é negociável, o que não é negociável, pensando na formação das crianças, é muito importante, e que quando a gente vai ter uma atitude, né, seja em casa, seja dentro da escola, que sempre tem uma pergunta norteadora que é: qual é o valor de formação que essa conduta tem para essa criança, né? E a gente ter muita clareza, né? Às vezes a gente tira uma criança da roda e a gente pode ter clareza que
ali é um alívio para o professor e para o grupo, não para aquela criança, né? E a gente pode até verbalizar isso, olha, eu preciso terminar essa atividade, então você vai ficar sentado aí um pouco em respeito ao seu grupo, né? Em respeito ao que está acontecendo, eu já vou falar com você, né? Mas não adianta a gente, por exemplo, colocar a criança para fora e falar, agora você vai observar, né? Porque a gente sabe que observar o quê para fazer o quê com isso, né? Então, acho que essa reflexão e essa postura do olhar, de novo, né, construtivista, da construção de conhecimento, de causar reflexões e de compreender que o conflito ele é necessário, né? Mas como é que a gente cuida disso, né? E inclusive o cuidado, de novo, com essa palavra da autonomia, porque às vezes a gente fala, você já consegue fazer sozinha, né? Mas a gente também tem que pensar que cada criança é única, que às vezes basta a gente junto ou dar a mão, a gente não precisa fazer por eles, né? Mas que a gente precisa ter uma conduta de estar com eles, né? De ter essa disponibilidade que a criança sinta, do ponto de vista do adulto, né, que há uma parceria, né? Então, acho que dentro das implicações pedagógicas, nós ficamos pensando da importância, né, disso estar muito presente nas escolas e estar muito presente na formação dos professores também e dos familiares, né? Porque, de fato, quando eu falo também em formação dos professores, é porque a gente precisa conversar sobre isso na escola, como que a gente faz isso, como a gente cuida disso, que plano, que projeto é esse, porque senão a gente sempre está apagando incêndio, né? A gente só vai fazer um trabalho com aquela turma quando a turma estiver se batendo, né? E, na verdade, tem que ser um movimento anterior, né? Como é que a gente constrói recursos e instrumentos, né? Para aquela turma saber resolver, né, os conflitos, construindo essa autonomia, né? Então, acho que como é que a gente vai desestabilizando aí um pouco esses olhares. E como progressivamente, já que a gente sabe que as crianças conseguem pensar nesse conceito do que é certo, do que é errado, né, no eu, no outro, enfim, né, eu sempre converso com os professores que eu oriento que uma boa pergunta também para a gente fazer para as crianças é como eu posso te ajudar, né? Porque a gente, enquanto autoridade, decide demais pelas crianças. E quando a gente decide, elas não se responsabilizam, né? Então, quando tem uma criança, por exemplo, numa roda que está ali dando um trabalho, né? A gente pode dizer para ela, como eu posso te ajudar agora, né? E a gente pode dar algumas alternativas. Você quer mudar de lugar? Você quer ir tomar uma água e você volta? Você quer sentar perto de mim, né? Mas a gente não decide por ela, porque quando ela decide, né? Ela faz uma escolha e ela precisa bancar aquela escolha, né? Bom, tô decidindo que eu vou tomar uma água e volto. Então você vai tomar a água, vai voltar e eu tenho certeza que você vai se organizar, né? Então a gente passa um pouco esse bastão para a criança nesse sentido e isso é possível desde que eles são pequenos, né? A gente precisa apostar nas crianças nesse lugar também de conquista, de autonomia, e como é que a gente vai realmente construindo, enfim, esses caminhos, né? E aí eu até vou tirar meu compartilhamento de tela aqui, né? E vou mostrar para vocês 2 livros, né? Que eu acho que são interessantes aí da gente pensar e que a gente também foi buscando dentro desses limites e dessas implicações pedagógicas, enfim, né? Um é esse, né, que é Ética na Educação Infantil, que é da Rita De Vries e da Beth Visão, a Cíntia está com ele na mão também, né, que eu acho assim, que é um livro que às vezes parece um pouquinho receita de bolo, mas é muito interessante para a gente, a partir de algumas experiências colocadas nesse livro, né, para a gente poder seguir pensando sobre isso, né. E esse livro do Yves de Lattalle, né, que é o livro Formação Ética do TED ao Respeito de Si, é um livro que ele vem depois do Moral e Ética, né? Então, do Moral e Ética, o Yves escreve sobre a dimensão intelectual e sobre a dimensão afetiva. Neste livro, ele tenta fazer um recorte um pouco mais localizado para a instituição escolar, né? Então, aqui ele faz algumas sugestões, por exemplo, a gente sabe que a Teresa Colomer fala, né, não usar o texto como um pretexto, né, mas o Yves fala que, ao invés da gente trabalhar com as fábulas, por exemplo, que a gente trabalhe com as histórias que têm
mais recursos de interpretação possíveis. Então, a cigarra e a formiga, né? A partir dessa história, qual é o conceito de amizade, né? Então, será que a formiga respeita a cigarra porque ela está ali tocando, ou será que a cigarra foi injusta, né? Ou, enfim, qual é o olhar do ponto de vista de cada um, que é muito bom que não seja o mesmo, né? Então, quando a gente utiliza alguns livros para trabalhar com interpretações que não sejam moral da história mas que sejam como é que a gente segue pensando sobre isso e que pode ter diferentes pontos de vista, né? Esse é o melhor material, né? Bom, então acho que, né, um pouquinho do que eu pensei aí, né, nessa pesquisa, eu trouxe aí para vocês. Acho que foi uma pesquisa difícil de fazer, porque realmente com as crianças pequenas e na escola, enfim, né, quem me acompanha, tive algumas ajudas, sabe do que eu estou dizendo, mas acho que foi, assim, maravilhoso, né, poder ter esses resultados, poder seguir pensando sobre isso e também ter essa possibilidade de interpretar que a gente tem algo a fazer, né, para melhorar um pouco essa situação do nosso país, que é diferente, né, da situação de outros lugares, e que isso impacta no ensino e na aprendizagem, na relação entre as pessoas, né, em muitas outras situações, né. Então, acho que é isso, meninas, que eu queria compartilhar, mas também agora quero ouvir aí, talvez, o que vocês tenham para comentar ou perguntar, enfim. Dani, eu coloquei até aqui no chat, enquanto você estava falando, né, que eu estava pensando, porque assim, né, eu estava pensando aqui com a cabeça de coordenadora também, e como eu sou da educação infantil, né, um segmento que eu sou apaixonada, eu estou aqui estava pensando durante toda a sua fala o quanto essa pesquisa nos ajuda a trabalhar todo esse universo com as famílias das crianças, né? O quanto que estava pensando aqui em algumas possibilidades já de trabalho para aproximar isso, para conversar tanto com a equipe de professores como com os pais, né? Porque é muito isso que você falou, de uma ação até preventiva, né? E o quanto que a gente precisa se colocar nesse sentido para ajudar essas famílias também a pensarem um tanto sobre isso. Sim. Inclusive porque essa parceria, né, ela é fundamental e ela impacta em algumas situações da escola também, né? Pensando de novo no desenvolvimento da criança, que não dá para separar, né? Então, essa semana mesmo eu vivi uma situação, né, com uma criança de primeiro ano e ele agrediu fisicamente uma outra criança, e eu disse a ele: bom, eu vou ter que comunicar a sua família, porque a nossa ajuda da escola não está bastando, então eu vou compartilhar com a sua família para a gente ver o que mais a gente pode fazer para te ajudar, né? E ele dizia: não, por favor, não liga para minha mãe que eu vou ficar sem natação, né? E eu falei: não, sem natação não vai fazer você pensar sobre isso, não vai ser uma ajuda ficar sem natação, né? Então, calma, eu vou ligar para sua mãe e a gente vai conversar para a gente ver como ela pode te ajudar, né? Junto com a gente, né? Então, acho que quando a gente pensa, né, Adri, também nessa formação das famílias, é isso, né? Como estratégia, o que as famílias podem dizer que não é isso, né? Vai perder a natação, porque isso é o mais fácil, né? Você perde alguma coisa em função de outra. Mas, do ponto de vista do valor de formação, veja que ele não estava com nenhum outro tipo de receio, né, de machucar de novo aquela outra criança, enfim, mas era o que eu vou perder, né? Então, eu deixo de fazer algo por uma coisa muito individual, né? Quando a gente deve realmente seguir pensando muito mais no coletivo, né? Então, acho que é um baita de um desafio mesmo. Tem alguém que perguntou do livro Formação Ética, do tédio ao respeito de si. A Lu perguntou se esse meu trabalho foi publicado. Na verdade, eu fiz um artigo que deve estar saindo, que eu encaminhei para uma revista, mas vai sair um capítulo de um livro, né? Mas é mais com esse recorte das crianças bem pequenininhas, pela editora Paco, que é um recorte da pesquisa, mas falando das crianças de 2 e 3 anos, que é inspirada no artigo também.
Dani, tem bastante comentário aqui. Acho que se alguém quiser abrir o microfone para fazer diretamente do que a gente fica lendo aqui o comentário, sejam bem-vindas. Senão depois a gente passa o chat também para a Dani poder ver. O outro, a Ana Cristina pergunta do outro livro, é o Ética na Educação Infantil, Ambiente Sociomoral na Escola, da isso, Reta que fala? Reta de Vries. isso. Olha, curiosamente está aqui com a gente hoje a Elis, né? Que foi uma das professoras que participou comigo lá, a turma dela, enfim, né? Então, queria agradecer, porque a Elis viu toda a situação aí do andamento da pesquisa, né, Elis, querida? Que saudade. E Tudo depois bem, os gente? resultados a gente acabou nem conversando. Então, queria super agradecer. Seu nome até apareceu lá no trabalho, né? Enfim, mas essa parceria foi fundamental sempre. Né? Então, eu vi. Obrigada, obrigada, é muito bom. Obrigada, né, por estar falando, estar lembrando. Foi muito bom ouvir, ler, né, esse trabalho que eu acompanhei lá desde, né, do início, no mestrado, né, Dani? Muito orgulho, parabéns. E de ver, assim, nossa, muitas boas referências, muitas boas reflexões, e dá muito material mesmo para pensar no que fazer com as crianças. Eu acho que eu tenho sentido muita necessidade mesmo, não sei, né, o quanto que as outras professoras que trabalham no dia a dia com as crianças têm sentido essa diferença das relações pós-pandemia mesmo, né, quanto está todo mundo muito, as crianças muito sem recursos emocionais, recursos de interação, e daí há um descontrole, assim, uma coisa muito rápido, assim, diferente, né, de antigamente, da época que você fez a pesquisa, e isso tem ajudado, né, tiveram falas preciosas, assim, para ajudar a pensar, acolher e tentar ressignificar, porque, enfim, tem muitas questões mesmo, para todo mundo, ainda mais para eles, né. Obrigada, gente. Obrigada, Dani. Ô, Dani, eu fiquei pensando aqui, né, enquanto você ia falando, o quanto é maravilhoso quando a gente escuta, né, as crianças, o quanto a gente consegue descobrir e aprender um tantão de coisas sobre nós mesmos, sobre o funcionamento do mundo, né, quando a gente pergunta, né, para elas. A gente tem ouvidos de ouvir ali, né, falam olhos de ver, ouvidos de ouvir o que elas têm a dizer. E eu acho que é isso que a sua pesquisa traz também, né, as respostas estavam ali, a gente tá maravilhada, né? Você põe em luz e compartilha com a gente, estrutura na pesquisa toda, aquilo que é do pensamento, da estruturação ali do pensamento delas. Isso é encantador e muito importante da gente entender, né? Como que vai construindo, como que a gente vai chegando onde vai chegando. E eu fiquei muito, assim, impactada com esse ponto, né, que você fala que as crianças, elas, quando menores, têm um pensamento ali, respostas mais morais, e depois vão dando respostas mais convencionais, por conta mesmo das práticas sociais, né, em que elas estão inseridas. E aí eu fico pensando, bom, deveria, pensando assim, genericamente, de que deveria ser o contrário, né? Elas, quando são menores, são mais heterônomas, a regra tá fora, e aí aos poucos elas vão internalizando, se apropriando daquilo, mas isso não é algo que é natural do desenvolvimento. Tá na relação desse desenvolvimento com esse meio social. E que se o meio social não faz isso, vai num caminho oposto. Eu nunca tinha pensado nisso, né? Fui pensando conforme você já tinha me falado uma vez, eu falei, não é como assim, né? E uma vez que a gente tinha saído, e aí hoje de novo, eu acho que é de arrepiar e mostra a importância que é da escola, né? Da família, mas a gente está aqui, essa reunião aqui é enquanto não de pais, mas ainda que vários sejamos mães, aí a gente está aqui pensando enquanto escola, na importância que a gente tem, né? Na construção aí da autonomia moral, né? Da formação de valores para uma convivência. Muito, muito, muito precioso mesmo. Eu tô aqui do time que tem que publicar, tem que falar mais sobre, porque é cada vez mais urgente, assim.
É verdade, Ju. Obrigada aí pelas suas contribuições, mas acho que é isso, né? É uma situação de social mesmo, né, que a gente está vivendo com as crianças, e se a gente pode fazer alguma coisa, acho que é importante a gente pensar nisso. E com relação à criança pequena, eu fico pensando que dentro do egocentrismo, né, das crianças, até de olhar o mundo, né, pelo olhar deles, pelas experiências deles, né, talvez esse social não consiga chegar nesse momento da vida, né, somente ali as coisas muito próximas, né, e aí conforme esse olhar vai se ampliando e a criança vai vendo uma regularidade nessa questão mais convencional, né, aquilo que se mantém é aquilo que ela vai absorvendo como verdade, né, e infelizmente a nossa sociedade hoje se mantém muito mais convencional do que moral, né, de uma forma geral. Então, acho que quando a criança observa isso com mais frequência na vida dela, ela acha que o caminho é esse, né? Então, por isso que a gente precisa devagarzinho ir movimentando, e os pequenininhos ainda não conseguem olhar o mundo com esse todo, né, tão enorme, enfim, e acho que dentro da formação, né, das famílias ainda, falar sobre essa questão da autoridade é muito importante, né, gente, do respeito, da boa educação, né, o Ive fala bastante sobre essa questão de trabalhar com a polidez, né, claro que a gente é muito modelo quando a gente faz isso, né? Então acho que pode ser desde quando a gente vai abrir a mochila da criança que a gente pede licença, porque afinal não é nossa, né? E a gente fala, com licença, Mariana, eu vou pegar uma coisa na sua mochila, né? Até quando a gente entra na sala de outro professor e a gente fala, com licença, Adri, deixa eu pegar um material. Quer dizer, a gente ser o modelo, né, também dessa boa educação que está faltando de uma forma geral, né? E que a gente tanto se espanta no nosso dia a dia de ver crianças batendo nos professores, nos adultos, nas famílias. E a gente está falando de escola particular, né? Pública e particular. Não tem uma diferença social para isso acontecer, né? E achar que isso é tudo bem, né? E quando você vai questionar, fala, é porque eu quis, né? Porque eu fiquei com vontade, né? Então, sempre esse movimento de ter que olhar o outro e de trabalhar com esse coletivo, né? Acho que esse é o nosso grande desafio, né? Que acho que as crianças voltam dessa pandemia mais ainda nesse movimento de façam o que eu quero, o meu desejo, eu primeiro, né, menos o coletivo, e a gente precisa dizer, não, o mundo não é assim, né, vamos pensar. Enfim, então acho que são boas coisas aí para a gente realmente ir olhando. Tem uma parte lá que você do dilema da comida que eu também acho muito interessante, porque de pegar comida com a mão, né? E que para as crianças elas não dão uma resposta moral. Eu fico pensando, porque isso é muito da cultura, né? Tem uma cultura indígena, ou, por exemplo, não sei, longe. Eu tenho colegas na Bahia, eu me lembro que quando eu tinha 18 anos eu fiz uma viagem e eu fiquei na casa de alguns colegas. E a avó e o pai dessa minha amiga, ela comia com a mão. Ela colocava a farofa no feijão e ela ia juntando, assim, era uma coisa que era natural. Eu tive um estranhamento porque não tinha... porque o meu meio me informou outras coisas, né? Mas aquilo ali fazia parte daquela cultura. Hoje, e eu faço com meus filhos aquele BLW, né? De introdução, é um método de introdução alimentar que você deixa a criança explorar e ela que vai pondo, né? E aos poucos a gente vai introduzindo outros alimentos. Mas a questão de comer com um instrumento, ela é totalmente da cultura. Não te ofende, não te machuca se eu comer com a minha mão, né? Agora, o bater, né? Pegar o lanche, tem uma coisa muito da relação com o outro, né? De como... Sei lá, são coisas que eu fiquei pensando aqui. E como tem... que acho que vai puxando para as coisas da empatia mesmo, né? Do tipo, né? O outro vai se magoar, não posso magoar o outro, não quero, né? Como vai para uma coisa mais moral mesmo. Super legal. Fiquei empolgada aqui. Mais alguém, pessoal? Eu queria fazer um comentário, ver se a Daniela poderia me ajudar. Daniela, essa é a minha primeira experiência como coordenadora pedagógica com crianças de 0 a 3 anos. E aí, pensando nessa questão mesmo, né, da construção, do juízo moral, da gente, né, conversar com eles a respeito, eu tenho uma dificuldade de perceber isso no dia a dia com a fala deles, porque eles só escutam, né? Poucos ainda têm a questão da linguagem, até de falar, por que você mordeu o seu amigo, né? Pode morder dói, morder machuca. E aí eles ficam paradinhos, só olhando, né? Então, assim,
o caminho é continuar nessa linha. Eles ainda vão, né? Eu espero que daqui a algum tempo eu tenha até um retorno da fala de alguns dos maiores, que é algo que eu observo que ainda não aparece. Queria só sentir um pouquinho isso. Então, Adriana, é uma ótima pergunta aí a sua, mas de novo a gente cai na limitação do desenvolvimento, né? Porque, veja, uma criança tão pequena não consegue justificar para a gente, né? E muitas vezes um conflito ele vem pelo impulso, né? Principalmente na educação infantil. Então, quando a gente fica perguntando para as crianças por que, né, você fez isso, normalmente a criança não sabe responder por quê, né? Acho que uma estratégia melhor, mas não para os seus pequenos, né? Quando as crianças já verbalizam mais, a gente pergunta o que você queria que você não conseguiu, né? Que é isso, eu queria o balde, eu não consegui, eu fui lá e bati. Eu queria passar, ele estava na minha frente, eu derrubei, né? Então é isso. O que você queria que você não conseguiu e você precisou bater no seu amigo? Então conta, vamos tentar ver se tem um outro caminho, né? Agora, para os pequenininhos, né? Pensando nessa situação de ser heterônomo, né, e da gente passar por isso como algo importante na nossa vida para essa construção, né, é melhor a gente já ir dizendo para eles, não pode morder, né, é melhor do que a gente falar, por que você fez isso, por que você mordeu, né, não dá para morder, né, então acho que os pequenininhos a gente tem que dizer, não é para morder, você machucou o seu amigo tá chorando, tá doendo, né, então você quer esse brinquedo, então vamos pedir para o seu amigo, mesmo que a criança não fale, olha, toma aqui o seu amigo. Então você fala, quero, me dá, né? Você não precisa morder, né? Então são essas intervenções, né, que a gente vai dizendo para as crianças. Eu entendi o que você queria, mas esse não é o caminho, né? E acho que às vezes a gente fica muito tempo perguntando, mas por quê? Por quê? Por quê? E a criança, né? Tô falando dos mais velhos, inclusive, e a criança fica pensando na cabeça dela, não tem a menor ideia por quê, né? Eu senti vontade, fui lá e fiz, né? Eu queria aquele balde, né? Eu me lembro quando eu era professora de criança de 3 anos, teve uma vez que eu falei assim, para uma criança, ela tinha pego algo da mão, assim, no parque também, brinquedo, balde, enfim. E eu falava assim, mas estava primeiro com ele. Ela falava, mas eu preciso, né? Aí eu dizia, você precisa, mas ele também precisa, né? Então, assim, vamos tentar olhar, né? E ela falava, não, mas precisa ficar comigo, porque eu preciso, né? Então, acho que é muito legal, né? Quando a gente consegue e dando a palavra e falando ali um pouco, né, pela criança enquanto ela não verbaliza, mas meio que traduzindo ali o que está acontecendo, né, e aí devagarzinho eles vão se apropriando disso, né, acho que é um processo de formação mesmo, né. E a Cíntia também tá fazendo um comentário interessante aqui, né, dentro desse processo de desenvolvimento, né, que a gente sabe que a mordida, ela também tem uma outra representação, né? Ela não é uma representação ali de querer morder para poder machucar o outro, né? É justamente nesse lugar de comunicação, muitas vezes, né? Então, a gente também precisa lidar com isso, né? E dizer que a gente vai formando, vai contando, vai dizendo, mas que a mordida, ela pode para uma ou outra criança continuar, inclusive, né? Não é que esse tipo de conduta vai eliminar essa mordida, mas a gente vai ali fazendo um plano, né, formativo com a criança de compreensão de qual pode ser um outro caminho, né? Mas claro que acho que é bom lembrar que não vai ser de um dia para o outro, né? Que é uma construção mesmo, né? Sobre essa parte que você estava falando das emoções, alguém comentou aqui, né, na hora que você falou que não teve um instrumento para captar, né, os sentimentos que as crianças... Muitas pessoas nesse momento comentaram aí no chat o quanto seria interessante, porque eu acho que quando você fala, a gente vai lembrando, né, daquelas caras. Eu mesma pensei na minha filha, que é a Maju, que, sei lá, com 1 ano e pouquinho, a gente falava para ela que não podia dar comida para o cachorro, e ela olhava assim, sabe, com aquele olho assim, não pode? E aí olhava e... Então, essas carinhas para os pequenos, e acho que isso tem a ver também um pouco com essa fala, né, acho que é a Adriana que comentou, elas também dizem um tantão, né, do que eles estão pensando, de como eles estão lidando com com os limites, com as situações, né, que estão enfrentando.
A gente pensou que talvez uma estratégia, né, possível seria filmar, enfim, a gente também não existem muitos instrumentos, né, gente, que faça essa medida de sentimento, né? Então seria mesmo. E quando a gente fala de uma pesquisa, que a gente também tem que fazer uma análise mais exata, né? Mas ficou faltando, sabe? Porque depois, quando eu ia conversar ali com a Luciana, eu falava, gente, mas a cara daquela criança, né? Não dava para não considerar, que ela estava quase me achando louca, né? De perguntar aquilo para ela. Então, assim, é muito interessante a gente pensar que, nem que seja por vídeo, a gente ficou pensando em outras possibilidades, né? Mas acho que seria bastante interessante. E é subjetivo também, mesmo olhando o vídeo, é a leitura que o outro faz daquilo, né? Então é de uma subjetividade bacana. A Elis levantou a mão. Fala, Elis. Não, eu estava pensando aqui, né? Estava revendo as minhas anotações e eu fiquei com muita vontade de falar do que você disse nesse final, assim, de quando você pergunta para as crianças na roda, né? O que você precisa para você se organizar, né? De dividir, de trazer essa responsabilidade de forma compartilhada. Eu acho que isso é algo que a gente está, né, na sociedade, é uma atitude política até muito importante, de ter essa responsabilidade compartilhada de tudo, assim, da nossa atitude, porque de certa forma você acolhe ali, né, viu? Não tá legal, tá atrapalhando, tá incomodando alguém ali, e compartilha o que a gente pode fazer, né? O que você quer fazer. E muitas vezes, né, a gente dá mais de uma opção, dá algumas opções, ou tem ali um pouco já a opção do cotidiano, mas isso de construir em coletivo, eu acho que faz muito sentido no momento atual, acho que politicamente falando mesmo, o quanto que a gente como cidadão muitas vezes não se responsabiliza por, né, para convivência coletiva numa cidade, por um exemplo, ou até para, né, de não conhecer tão bem os nossos direitos, né, o processo de construção para frequentar uma praça ou para transformar alguma coisa numa cidade. Acho que isso conversa muito com o momento atual, né? Uma atitude muito, parece micro, parece mínima ali de um coletivo muito pequeno, mas que reverbera para muitas situações. Comecei a pensar, né, me responsabilizar também mais, sei lá, até, né, com eles ali, pensando nesse ambiente da classe, pensando no ambiente da instituição, pensando para além, né, na cidade, ficou ecoando assim desse jeito. Muito, muito bom, queria trazer, enfim, se tiver outras coisas sobre responsabilidade compartilhada, acho muito legal de ouvir. Foi muito legal. Eu acho que essa responsabilidade compartilhada é o que seria do pedaço dos combinados, né? Que as escolas insistem em chamar de combinados, que são um pouco as alternativas possíveis para cada momento ali do desenvolvimento, as alternativas possíveis frente às regras, né? Eu me lembro há muito tempo atrás, eu estava num trabalho aí de formação e estava lá a Heloísa Dantas, né, que era da pedagogia da USP, de Valon, representante aí dessa. E ela colecionava cartazes de combinados pelas escolas por onde ela passava, que eram todas coisas sempre muito restritivas e impeditivas, né? Impedia as crianças de agirem e pretendia eliminar de um jeito instrucional o problema, né? Assim, não pode bater. Eu não sei por que eu estou batendo. E, ao mesmo tempo, eu também não tenho uma alternativa para não bater, né? Porque a alternativa pode ser, por exemplo, ter mais baldinhos. Não para eliminar o problema, mas para dar menos chance de conflito e mais possibilidades de um convívio mais harmônico. Mas a solução também pode ser outra, né? Para não bater. Aí, essa semana mesmo na escola onde eu trabalho, que estou vendo a Mônica aqui, a Vivi também já esteve, a gente falou um pouco muito rapidamente sobre os combinados, que é um modo um pouco disfarçado, né, de dizer das regras da escola, mas e das regras do convívio, e que também deixa as crianças um pouco sem alternativas. Pensei nisso.
Eu só queria completar, vi que a Ana Fátima está com a mão levantada também. Inclusive o Zabala, né, numa formação que a gente fez no ano passado, ele falou uma coisa muito curiosa que tem a ver com isso que a Elis também perguntou, né? Ele falou que desde pequenininhos, né, educação infantil, as crianças deveriam ter um momento de quando trabalharem em grupos, deles poderem conversar como foi aquele trabalho e como foi trabalhar com aquele amigo, né? E aí a gente até falou, nossa, mas uma criança tão pequena, ela vai dizer assim, ele trabalhou bem porque eu gosto dele, né? Porque ele é meu amigo, e o outro não trabalhou bem porque eu não queria estar no grupo dele, né? Porque hoje em dia a gente divide as crianças para fazer grupo, né, Alana? E aí as crianças falam assim, não quero ficar com ele. Não, com ele eu não vou trabalhar, né? E aí a gente vai justificando, não, mas sabe por que eu coloquei você com ele, né? Porque essa parceria, ele vai pensar de um jeito que vai, né, que você pode ajudar, ou que ele vai te ajudar, vocês têm opiniões diferentes, acho que vai ser muito interessante, enfim, né? Mas aí o Zabala diz que na finalização, né, desses trabalhos, quando ele pensa na metacognição e na autoavaliação, né, que é muito interessante a criança ouvindo do outro, como ela também está sendo vista no processo de aprendizagem, e que não é o olhar do professor, né? Nossa, olha, a gente trabalhou muito bem, sabe por quê? Porque quando eu estava falando, você me ouviu, ou, olha, não foi bom trabalhar com você, porque você fica correndo na sala. Aí toda vez que eu quero falar com você, eu preciso ficar te chamando, né? Então, assim, esses toques, né, que são interessantes nessa regulação, né, e que a gente vai construindo nessa responsabilidade compartilhada, que não é só na função do professor, mas que pode ser na função desse coletivo, né? Então, acho que quando a gente pensa nessa pedagogia mais participativa neste lugar, né, é bastante interessante, né, da gente dizer para as crianças, claro, quais são os critérios, a gente fazer um bom encaminhamento dessa situação, mas de tornar isso algo também do cotidiano, algo regulador para o grupo, né? Era nesse sentido que ele estava dizendo também. Mas pode falar, Ana Fátima. Na verdade, assim, foi muito importante esse encontro, porque essa semana, realmente, no meu grupo, eu estou, assim, numa situação quase igual a essa em relação à criança. Então, ela me trouxe muitas reflexões, e aí ficou uma coisa, assim, que eu não sei se eu, de repente, agi certo. Nós fizemos a roda de conversa, e então cada criança foi falando desse sentimento em relação ao outro, isso na roda, porque eu estava querendo levar uma discussão em relação a uma única criança, mas eu não fiz a exposição dessa criança para o grupo. Eu quis contextualizar situações que estavam ocorrendo no cotidiano em relação a ela, né? Então, eu ouvi no grupo situações que foram assim, eu não gosto dela, ela não para quieta na roda, ela se movimenta muito, e aí o que a gente foi, eu fui realmente pegando essas informações, e por uma questão de tempo, eu vi que eu não conseguiria concluir isso naquele dia, né? Nesse dia exatamente. Então, para fechar um pouquinho com as crianças, o que eu disse, aí veio a minha preocupação. Será que eu preciso fazer com que essa roda de conversa seja naquela hora e resolvido? Então, isso aí ficou suspenso para mim, porque o que eu vi, que a questão do tempo, eu não iria conseguir, não vou falar combinado, porque eu também não gosto desse termo. Então, eu falei com elas o seguinte na roda: nós vamos retomar, né, nós vamos conversar novamente sobre esse assunto, e agora a gente vai precisar fazer uma outra coisa. Então, eu queria... a pergunta que fica assim, eu realmente preciso resolver na hora? Porque eu fiquei com essa coisa assim, será que isso vai ser esquecido? Eu posso... Então, quando eu falei isso, vai ficar claro para a criança que essa conversa vai ser retomada? Porque eu vou retomar, que vai ser agora, junto com a coordenadora, segunda-feira. Não sei, porque isso ocorreu foi... vamos falar assim, quarta-feira. Então, essa questão de tempo
isso que eu fiz foi importante ou ela tem que ser resolvida? Oi, Ana Fátima, boa pergunta sua também. Eu acho assim que o que precisa ser resolvido naquele momento, a gente precisa identificar pensando no sentimento das crianças, né? Então, por exemplo, se a gente vê que uma criança vai muito chateada, né, que aquilo não passou, que aquilo não foi resolvido, precisa ser resolvido naquele dia por uma questão de sentimento. Agora, claro que a gente pode retomar, né? Agora, é só uma dica que eu acho assim, que esses cuidados da gente conversar não sobre a criança, mas conversar sobre a atitude, né? Porque isso diz para o grupo que qualquer criança que fizer aquilo não tá bom, né? Não é aquela criança, porque senão a gente meio que personaliza, né? E a gente diz que parece que aquela que mora naquela criança os atos que não são interessantes, mas quando a gente leva para discutir a ação, né? Significa isso, que não é que ela não pode fazer, ninguém pode fazer, porque tem algo por trás, né, que está faltando, que é o cuidado, que é o olhar para o outro, enfim. E só para fechar, que eu sei que a gente está meio em cima do tempo, os combinados, gente, que acho que alguém colocou no chat essa coisa de começar com não, né? E além disso, que eu acho que não dá para a criança, o que é para fazer então, né? É uma lista é uma lista de frases que a criança não tem autonomia para ler, né? Se a gente está pensando no infantil e a gente olha lá para uma criança, para uma sala de 3 anos e tem uma lista de combinados, é para quem? É para a gente, é para as famílias ou é de fato para as crianças, né? Então, eu sugiro muito mais para os meus professores para a gente trabalhar com metas, né? Então, a meta dessa semana é quem for ao banheiro na hora da roda precisa avisar, né? Ou quando a gente for falar na roda, a gente precisa levantar a mão, não dá para interromper. Então, a gente vai fazendo metas em períodos pequenos e a gente vai apontando essas conquistas para as crianças. Ó, a nossa meta dessa semana, a gente fala na segunda-feira, é essa. Na sexta-feira, a gente avalia. Pessoal, conseguimos? Podemos mudar a nossa meta? O que foi difícil para cumprir essa meta? O que foi fácil para cumprir essa meta? Né? Mas não é um cartaz de combinados, porque o cartaz não favorece essa construção das crianças, porque elas normalmente não leem e escrevem nessa idade, né, com tanta autonomia que elas conseguem ler, interpretar, recuperar e antecipar suas ações. É muito desafio, né? Então, acho que precisa estar uma coisa de cada vez mais claro, né? Não sei aí se a gente ajuda ou se a gente atrapalha falando isso, mas acho que são coisas para a gente seguir pensando, né? Eu acho que é essa coisa que a Cris coloca dos nãos, tem um tanto que entra nesses listas de combinados que não são da ordem do combinar, né? O grupo não vai poder combinar que a gente vai bater, né? Que vai bater no colega. Eu me lembro que uma vez eu fazendo uma roda de pensar os combinados com uma criança, ela me iluminou de um jeito ímpar, assim, que ela falou assim, a gente coloca que não pode pular pela janela. Eu falei, não, peraí. Não, isso aqui não tá de combinar ou não, né? Então, acho que sempre eu faço esse exercício. Isso é de combinar? Ou é só um termo que a gente usa meio que para dizer, colocar um monte de regra para a criança e dar uma cara democrática, né, nessa proposta. Gente, o papo tá super bom, mas a gente está chegando aqui no nosso horário. Queria agradecer a presença ali de todo mundo, queria agradecer a presença da Dani, ela ter aceitado assim tão rapidamente, com tanto entusiasmo, o nosso convite para vir aqui compartilhar a sua pesquisa, que é tão importante. Eu acho que pesquisas assim como a da Dani vai reiterando aqui a missão do Reescritas, que é de fazer circular essas pesquisas que foram feitas, né? Tanto trabalho, tanto esforço, tanta dedicação, e que muitas vezes acaba ficando na gaveta, lá na biblioteca, e a gente precisa saber que sim, temos muita evidência científica, olha quanta evidência, né, quanta pesquisa, quanto estudo a Dani foi compartilhando hoje com a gente. Quero te agradecer por esse trabalho primoroso, pela sua disponibilidade, Dani, de sempre. Dani é uma das pessoas assim, mais generosas com o saber, em compartilhar o que ela sabe com as pessoas. Queria agradecer muitíssimo a Dani. Obrigada a vocês aí pela oportunidade e por todas as trocas que eu acho que sempre fazem a gente seguir pensando juntos, né? Obrigada mesmo, gente.
Meninas, então, para nós finalizarmos, né? Obrigada, Dani, pela presença de todas. Obrigada, gente. Beijão, querida. Tchau, tchau. Até, Tchau, bom gente. final de semana para Obrigada. todas. Muito bom encontrar muita gente querida.